O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 25º domingo do tempo comum. Ouvimos agora um trecho retirado do capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. O trecho que vocês têm em mãos é o trecho mais breve. E eu preferi proclamar o texto mais longo, porque, para que nós entendamos a segunda parte, que é esta que vocês têm em mãos, é necessário que nós tenhamos em mente a primeira parte, que foi esta proclamada, a parábola do administrador injusto. Então, Jesus vai dizer aos seus discípulos que um homem tinha um administrador que cuidava dos seus bens, mas este administrador foi acusado de esbanjar os bens que não lhe pertencia, porque era do seu senhor. E quando ele ficou sabendo que o Senhor estava voltando,
e que consequentemente corria o risco dele ser demitido, dele não poder mais continuar na administração dos bens, ele começou a refletir: para cavar e guardar alguma coisa para o meu sustento, eu não tenho forças. Para mendigar e pedir esmolas, eu tenho vergonha. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar os fornecedores que devem para o meu patrão e vou perguntar para eles: o que vocês estão devendo? Se um chega e fala: estou devendo 100 barris, eu vou pedir para que ele anote 80. E o que estava por detrás da ação desse administrador? A corrupção. Explorar aquilo que não era seu e ao mesmo tempo tirar proveito desta situação diante de uma realidade que ele já vislumbrava: a demissão, por não ser justo com a administração que lhe foi confiada. E ao mesmo tempo percebemos nesse administrador uma astúcia do mal, e que hoje continua muito presente em meio à nossa sociedade, nas estruturas políticas do nosso país, e inclusive nas relações pessoais também. E Jesus traz esta provocação para nos chamar a atenção. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Esta é a primeira provocação de Jesus. E hoje devemos nos perguntar, na possibilidade que temos de administrar os bens materiais que estão sob a nossa responsabilidade, no cargo ou na função que executamos, no trabalho onde estamos inseridos, como eu estou lidando com isso? Eu me considero como um astuto filho das trevas, ou eu me considero como um filho da luz? Esta é a primeira questão que o Evangelho de hoje quer nos questionar. E aí depois Jesus continua: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Aquele administrador pensou: o meu patrão vai me dispensar. A partir do momento que eu faço trambique com os seus fornecedores, onde o meu patrão saia lesado, eu vou ter alguns amigos que vão me proteger, que vão estar inseridos dentro deste sistema corrupto. Logo, eles me protegerão. E o Evangelho sempre me chama a atenção, porque ele é atual. Então, ouvindo os noticiários, principalmente agora vésperas de eleições, as diversas estruturas que compõem hoje a vida política do nosso país, cada semana uma notícia bombástica. E isso já não é novo na história. E o que a palavra de Deus hoje deve nos indicar? Uma nova prática. O Evangelho de hoje quer nos ajudar a uma nova conduta. Então o Padre agora quer que você tome o trecho que você tem nas mãos do Evangelho, porque ele vai nos ajudar agora nesta reflexão, certo? Como eu dizia no início,
para que nós entendamos a segunda parte do Evangelho, nós precisávamos desta primeira. Então, tome aí o versículo 10 e 11. Vamos ler juntos? Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Olha que interessante. Jesus não tem como finalidade apenas acusar um problema daquela época, a corrupção. Mas Jesus tinha como finalidade apontar o caminho que é capaz de superar toda a divisão, tudo aquilo que gera a desigualdade e, consequentemente, fruto da corrupção. Jesus chega agora na raiz do problema. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Aqui está o princípio. Aqui está a chave de leitura. Aqui está a sabedoria da palavra para a vida de cada um de nós nesta manhã de domingo. Porque de repente nós temos o peito cheio para acusar o político lá de Brasília, que também pode ser corrupto. Mas temos dificuldade de olhar para as pequenas atitudes que nós também fazemos de corrupção, de injustiça. E aí Jesus vai apontar as pequenas realidades e também as grandes. E isto serve tanto para a fidelidade, para a justiça, como para a injustiça, que consequentemente gera a desigualdade. Vem para nós a segunda pergunta. Nas pequenas coisas que eu administro, em casa, na família, no trabalho, nos bens materiais, na vida da sociedade, na vida da comunidade, eu tenho sido fiel ou eu tenho sido infiel? Esta é a provocação do Evangelho para nós. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Jesus agora abre o leque da reflexão com os seus discípulos. Por que isso, Padre? Porque Jesus não estava reduzindo o seu discurso apenas às coisas do aqui e do agora. Jesus não reduzia a sua reflexão apenas com as circunstâncias deste mundo ou os bens materiais que estão à nossa volta. Jesus fala deles, mas Jesus não se reduz apenas a eles. O horizonte que Jesus agora quer contemplar aos seus discípulos: existe um bem verdadeiro e valioso que deve lhe ser confiado. Mas para que esse bem verdadeiro e valioso seja lhe dado, é necessário que você seja um bom administrador. Por isso que a primeira parábola que Jesus conta é de um administrador. Todos nós recebemos um grande presente, que é o dom da nossa vida. Nós não somos senhores ou senhoras da vida, mas nós somos administradores da vida que recebemos como dom e como presente de Deus. A nossa vida
foi nos dada como uma dádiva e compete a nós administrá-la. Terceira pergunta para você: como é que anda a sua administração? Já parou para refletir? Por que isso, minha gente? Porque a vida se faz de escolhas. O que define o que nós somos são as escolhas que fazemos a cada dia, entre a honestidade e a desonestidade, entre a fidelidade e a infidelidade, entre o egoísmo e a partilha, entre o bem e o mal. Jesus quer levar os seus ouvintes a uma tomada de decisão. No exercício da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, na escolha que você faz a cada momento e que define quem você é necessário que você faça uma escolha. É necessário que você tome uma decisão. Padre, qual é a palavra que pode iluminar a minha escolha de cada dia? Qual é a palavra que pode me ajudar diante das opções que eu preciso decidir para a minha vida pessoal, para o meu casamento, para a vida da minha família, no meu trabalho, na vida em comunidade? A palavra de Jesus, o Evangelho. Hoje Jesus quer te orientar a se tornar um bom administrador. E agora nós vamos avançar no texto, nos versículos 12 e 13. Porque agora Jesus aperta e nós vamos com Jesus. Vamos lá? Versículos 12 e 13. Se não sois fiéis no que é o dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Força, igreja. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Olha que interessante a pedagogia de Jesus. Ele apresenta agora, diante de toda essa reflexão que já fizemos, da escolha, da liberdade, da administração, que existem dois senhores. E este Senhor que domina a minha vida é que vai orientar a minha escolha. Portanto, qual é o Senhor que eu sirvo? Jesus encerrou o texto nos dando a chave de leitura. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quais são os dois senhores apresentados? Deus e o dinheiro. A palavra originária que nós encontramos no Evangelho é a palavra mamon. Ela é uma palavra de origem fenícia que evoca segurança econômica e sucesso nos negócios. É traduzida para a nossa linguagem como dinheiro, mas no escrito original a palavra é mamon, ou seja, ela tem uma densidade mais forte, na qual o dinheiro também faz parte. Mas ela diz respeito a uma segurança econômica diante de uma estrutura de negócios, onde a pessoa coloca a sua segurança nela e ela se torna o seu ídolo.
por que nós meditarmos isto hoje? Porque o nosso sistema capitalista neoliberal nos coloca escravos desta mentalidade que é de idolatria, de colocar a nossa segurança onde? Nas coisas que possuímos ou nas coisas que ainda desejamos possuir. E esta realidade vai se tornando o Senhor da minha vida, onde eu ponho a minha segurança, onde eu desejo sucesso e onde eu digo: se eu tiver tudo isso, a minha vida será a melhor vida, eu serei a pessoa mais feliz e eu terei a segurança que eu necessito. Mamon é o ídolo no qual se dedica tudo que se tem e que se sacrifica tudo em prol dele. Então, quando eu meditei isso durante esta semana, esse evangelho me questionou muito também. Porque hoje o ritmo que nós vamos escolhendo para a nossa vida, diante da segurança que queremos, baseada no bem material, baseada no dinheiro, faz o que de nós? Nos esgota, nos tira tudo, nos sacrifica por inteiro. E aí vem uma frase de Santo Agostinho que pode nos ajudar. Sabemos da necessidade dos bens materiais para a nossa vida e não desconsideramos isso. E aí Santo Agostinho vai dizer que por meio dos bens terrenos ou das riquezas terrenas devemos conquistar as verdadeiras riquezas que são eternas e não ser escravas do que é apenas terreno. E isso pode ser uma palavra de luz para nos iluminar, que os bens materiais que nós conquistamos fruto do nosso trabalho justo e honesto, que contribui para a nossa vida, para a estrutura de manutenção da nossa família, é importante, necessitamos deles, porém a nossa vida não pode ser sacrificada em prol deles. Existe um ideal maior, existe um horizonte maior, e que aquilo que conquistamos na dimensão material, como nos diz Santo Agostinho, seja utilizado para que nós alcancemos as riquezas imateriais, que são verdadeiras e que são eternas. Portanto, a que Deus você tem servido. Esta é a chave de leitura. Portanto, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Qual é o Senhor que determina a minha vida? As suas escolhas, o seu sacrifício diário, o derramamento do seu suor, o consumir-se das horas do seu dia, está a serviço de qual Senhor? De Deus ou de Mamon? Eita, esse evangelho de hoje é um tanto quanto indigesto, porque ele toca em áreas que de repente nós não gostaríamos que fossem tocadas, para que elas continuassem do jeito que está. Vem agora o maior dilema da nossa vida: a qual Senhor eu tenho servido? Quais são as minhas escolhas? Quem tem determinado a minha vida? Por isso, nós devemos hoje fazer o nosso exame de consciência.
Existe um padre jesuíta chamado Padre Adroaldo Palaoro, que eu gosto muito de ler os seus textos. E ele, meditando esse evangelho, vai nos dizer: existe uma incompatibilidade de ordem religiosa, porque a fé no Deus único impede a idolatria dos outros deuses. Se eu tenho servido outros deuses, é porque ainda me falta a fé no Deus único. Porque esta fé nele me liberta de toda a idolatria. Por quê? Porque ele se torna o meu Senhor. Depois, há uma incompatibilidade de ordem moral, porque não pode servir ao amor e ao egoísmo ao mesmo tempo. Nós estamos falando de um período eleitoral onde os diversos campos estão muito acalorados e de repente os candidatos, sejam de direita ou de esquerda, se tornam os ídolos que os nossos povos têm idolatrado, seja ele A ou B, seja ele de direita ou de esquerda. E a palavra de Deus quer tocar também nesse tipo de idolatria. Em quem eu estou colocando a minha confiança. Por isso ela também é de ordem moral. Levantamos uma bandeira nacional com o discurso de Deus como centro da nação, mas olhamos para um país que sofre com a miséria e com a fome. Todos os dias batem pessoas aqui na porta da nossa paróquia pedindo comida. Não estamos conseguindo atender todos os pedidos. Uma nação que tenha Deus como centro, não existe miséria. Uma nação que tenha Deus como centro, não existe fome, não existe desigualdade. Não podemos instrumentalizar o nome de Deus com discurso político. E muitos levantam esta bandeira e acreditam nela. O evangelho de hoje também nos faz esta exortação da incompatibilidade da ordem moral que se dá onde não se pode servir ao amor e ao egoísmo, à miséria ao mesmo tempo. E por fim, minha gente, a incompatibilidade de ordem psíquica. Não se pode experimentar a paixão pelo reino de Deus e ao mesmo tempo pelo dinheiro, pelo apego às coisas deste mundo. Por quê? Porque senão o indivíduo será dividido por dentro, haverá uma divisão interna. Padre, o que pedir hoje a Jesus diante desta palavra? A graça da sabedoria, em primeiro lugar, para escutá-lo. E, consequentemente, a disposição interior para praticar o que hoje Ele nos ensina. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Se vós sois fiéis nas pequenas, vós também será fiéis nas grandes. Qual é o Senhor que eu preciso servir hoje, que tem dado a palavra de comando na minha vida? Quem tem sido a voz que me orienta? Eu, como administrador de tudo que administro, começando pela minha vida, como posso avaliar hoje a minha administração?
vós não podeis servir a dois senhores. Então vamos encerrar esse momento de meditação da palavra, pedindo esta graça. Por um instante reflita, como é que está a sua administração? Como é que andam as suas escolhas, que definem a sua vida, o seu cotidiano? Pense aí por um instante, qual é o Senhor que você tem servido? A quem você tem sacrificado e gastado a sua vida? Peça a Jesus hoje a graça da fidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Peça o dom da honestidade, da fidelidade, do egoísmo e do bem. Peça agora a graça de que o Deus verdadeiro reine na sua vida, para que já não haja mais esta incompatibilidade, seja ela de ordem religiosa, moral ou psíquica, mas queira agora a integração de todas essas dimensões na sua vida. Queira a fé no Deus único, queira servir por amor e queira experimentar uma paixão pelo reino de Deus. Vós não podeis servir a dois senhores. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.